Aqui está falando a psicóloga Poliana Lima. E vamos para mais uma live hoje, né? Fechando esse ciclo das lives sobre o autismo. Então, hoje nós vamos falar sobre a relação do pai. Né? Nas primeiras lives falamos sobre a mãe, né? Representada pela Cristiane Queiroz, a psicóloga. Hoje nós vamos falar sobre o pai. O pai que é tão presente nesse momento, tão importante o papel do pai nesse momento da descoberta do autismo, da descoberta dessa nova vida, dessa nova jornada, que é tão marcante na vida da pessoa, porque você descobre ali que seu filho é uma criança especial, é uma criança que vai vir com outros domínios, com outras posições, com outros comportamentos que você idealizou durante sua vida, né? E que é aquela criança perfeita, né? Mas a criança autista é uma criança muito especial, uma criança que traz vários obstáculos, vários, né, manejos para você poder educar essa criança. Então, eu convidei o Thales, que estou esperando ele entrar, que é um rapaz muito bacana, um rapaz que tem 1 ano que eu conheço ele. E a gente trabalha juntos na associação, né? Uma associação bem bacana, no Instituto Roma. Então, eu trabalho lá como psicóloga, no plantão psicológico, dentro da escola Betinho. E a gente abraçou esse projeto bem bacana que ele e outras pessoas lá do Santana do Paraíso trabalham. Então, só tô esperando o Thales dar um tchauzinho aí para ele poder entrar, falar um oi. Então, vou mandar abraços aqui. Deixa eu ver quem já tá online. Efeitos Gênesis. Um abraço, obrigada, viu, pela publicação. Mesac, também um abraço. Então, o professor Malo Pereira, bem bacana. Ó, se eu arredar o rosto um pouquinho mais pra frente, é porque eu sou míope, então não enxergo muito bem de longe, não. Então, muito obrigada pela participação. Deixe suas perguntas, tá? Que aí no final da live eu vou estar perguntando, vai respondendo pra vocês. Deixa eu dar uma netinha aqui, deixa eu procurar o Thales. Gente boa. Ele não está online no momento. Achei o Thales. Um abraço, querida. Só o Thales aceitar lá. Ah, o homem aí, gente. Como é que você tá? E aí, Paulinho? Joia? Eu tô bem, e você? Você tá bem? Eu tô ótima. Já tem 4 meses que a gente não se vê, né? Pois é, mano. Primeiro Como é que foi tá a por aí? greve, né? Agora o coronavírus. Vamos ver no segundo semestre aí, né? Se tá melhorado. Ah, se Deus quiser, retornar a jornada aí, né? Se Deus quiser. Ô, As Thales, eu crianças queria estão saber precisando. demais da conta. Então, tem como você falar um pouquinho do Roma, sobre a associação? Então, vou começar falando um pouco do Roma, né? Que você me solicitou. É uma associação sem fins lucrativos, né? Com sede aqui no bairro Cidade Nova. A gente fundou, né? Eu fui escolhido para ser o presidente, mas quem fundou foi um grupo de amigos aqui do bairro, o Cezinha, né, na época o Marconi, o Jonathan, né, outros moradores amigos aqui, fundamos essa entidade, e aí de 4 anos para cá a gente vem desenvolvendo um trabalho, né, a gente iniciou com atividades do esporte amador, e aí a gente vem fazendo algumas reatificações, né, no estatuto. E hoje a gente atende muito na área da assistência social, né? Projetos voltados a criança e adolescente, projetos voltados a idoso.
as E ações deu uma comunitárias travadinha, também, que a gente... fala de novo, Thales. Deu uma travadinha. Thales, Oi? fala de novo, deu uma travadinha básica, não sei tem. Tá, então a associação hoje trabalha com atividades de cunho social, né, da assistência social, projetos para criança e adolescente, temos atividades para idosos, a gente trabalha com esporte, né, cultura, tem atividades recreativas, né, de lazer também. Então, vem numa crescente muito grande. A gente realiza algumas ações comunitárias, como a gente já realizou aqui um mutirão para emitir identidade, a gente faz alguns mutirões aqui, algumas ações cidadanias aqui no bairro também. E aí, com a questão da criança e adolescente, né, com o recurso do FIA, que a gente captou, a gente atende outras comunidades também, de Santana do Paraíso. A gente está lá no bairro Águas Claras, Ipaba do Paraíso, e agora industrial também. A gente está com 2 atividades lá no bairro industrial. Ah, que bacana. E quando começou mesmo? Vamos? O Roma iniciou em 2016, né, o ano da nossa fundação. Igual eu falei, a gente começou como esporte amador, né, disputando competições aqui em Santana do Paraíso e no Vale do Aço. E aí a gente vem fazendo essas retificações estatutárias, né, vem ampliando a gama de atendimentos para criança, adolescente, idoso. E aí a gente também conheceu você, né, a psicóloga nossa aqui, a Emily, que é assistente social, os voluntários, né, a Roberta também. E aí, em parceria com a Escola F. José de Souza Betinho, né, a gente também faz alguns atendimentos de plantão psicológico aqui na escola, né, para as crianças carentes, tanto do projeto social como da escola também. Então, no ano passado a gente já veio fazendo um trabalho, né, você apresentou um projeto muito bacana para mim e eu achei muito importante, né, para o desenvolvimento mental das nossas crianças e graças a Deus deu certo e retomando agora as atividades, né, pós a epidemia, a gente vai estar novamente aí, se Deus quiser, firme e forte aí, os atendimentos psicológicos também. Os tratamentos psicológicos que nós fazemos, né, que é a parte do plantão, então nós atendemos as crianças e adolescentes individual e também os pais, porém os pais nós trabalhamos em grupo, né? Isso. Então, quando a criança tem que passar por encaminhamento, né, um tratamento mais intensivo, então nós passamos um encaminhamento para os pais para ele poder procurar o profissional adequado. É assim que nós trabalhamos lá. E também tem as oficinas, né? Bem bacanas também. Que é o de desenho, de taekwondo, o do psicodrama, né? O do teatro lá. Então, bem bacana o nosso projeto. Então, vamos falar um pouco sobre você, Thales. Tá? Muito obrigada por eu estar, entre aspas, invadindo um pouco sua privacidade. Mas é importante para nós vermos como que a importância da família no tratamento do autismo, principalmente do pai, né? A gente fala tanto da mãe, mas o pai também é muito importante nessa lida, né? Nessa vida aí que é totalmente novo. Então, nós, quando temos nossos filhos, a gente idealiza aquele filho perfeito, né? Aquela criança que vai ter um desenvolvimento atípico, tranquilo, né? Mas, porém, tem essa. Mas Deus me mandou para você uma criança do fundo azul, né? Uma criança linda, que eu conheço, uma cultura, mas que tem suas dificuldades no desenvolvimento, tanto social como cognitivo. Então, como que foi receber esse diagnóstico, tá? Então, a gente começou a notar, né, principalmente a tia do Bernardo, a Letícia, que também é psicóloga, começou a notar alguns comportamentos dele com características, né, do autismo, de hiperatividade, na época, né, muito hiperativo. E aí a gente começou meio que estudar um pouco sobre
e até a gente ia até o doutor André, médico psicólogo aqui de Patinga, psiquiatra, né? Onde na primeira consulta ele já conseguiu dar o diagnóstico. Ele apresentava algumas características, né? Ele foi muito atencioso e deu o diagnóstico. Na hora a gente realmente sai do consultório muito abalado, né? A gente nunca espera, né? Mas a gente já estava meio que, já foi lá com o coração bem aberto, até pelas características que ele apresentava, né? Comportamentais. Mas a gente nunca espera. Então a gente saiu de lá um pouco assim, baqueado, mas bem renovado, assim, para realmente buscar sempre o melhor para o desenvolvimento dele. Então, mesmo assim, com aquele luto momentâneo, né, mas com a força de vontade de intensificar os tratamentos, né, para ele se tornar aí um adulto pronto para a sociedade. Quantos anos ele tinha quando vocês descobriram que ele era autista? O Bernardo estava com 3 anos e alguns meses, assim, quando a gente teve o diagnóstico. Uhum. Aí, desde então, a gente vem fazendo as intervenções, né, terapêuticas, as terapias. De primeiro momento, o doutor André não quis passar nenhum tipo de medicamento, né, não receitou. A minha esposa e eu também temos uma certa, assim, esperança das terapias, um pouco, assim, de confiança, sem pensar muito em medicar, e até então, assim está sendo, né? A gente está só com as intervenções das terapias, então já tem 1 ano aí que a gente está tendo esse acompanhamento, até então a gente não dá nenhum tipo de medicamento para ele. Na época, né, o Dr. André nos explicou, né, que o grau dele era um pouco mais leve, a gente avaliou qual seria, assim, as grandes, não posso dizer assim, limitações, que seria mais o agitamento, né, a seletividade alimentar. A gente conseguiu pontuar, né, as maiores dificuldades, assim, dele, e a gente vem fazendo as intervenções desde então. Então foi muito bacana o contato com o Dr. André, a gente gostou muito, assim, dessa posição dele, da questão do medicamento, de não exigir, assim, de início. Uns têm opinião ao contrário, respeito, né, que confia muito na parte mais medicamentosa, né, mas a gente achou por melhor, por enquanto, trabalhar a questão mais terapêutica. Uhum. Então, a sua a terapia que ele faz é mais na análise comportamental, né? Então, modelando o comportamento dele para que ele possa estar socializando melhor com vocês. Isso. Né? Então, vamos só ver se tem algumas perguntinhas aqui, tá? Nossa, tem muita gente. Deixa eu ver. Joguei bastante. Graças Olha aí que eu não sei mexer isso direito não, hein? Tô aprendendo. Então, tá. Agora eu vou mexer aqui. Deixa eu ver. Vendo aqui a Maria. Então, o rapaz que perguntou a idade, né? Quantos anos que ele foi diagnosticado. Então, você já respondeu. Foi com 3 anos. 3 anos. Então, foi a idade correta, né? Que é para ser diagnosticado, porque antes dessa idade é muito difícil fazer o diagnóstico. Já apresenta, Deus da parte parental, né? Do nascimento. Já apresenta alguns sintomas. Na verdade, tipo assim, já te cortando, até pro pessoal que está acompanhando aí, o Bernardo sempre foi assim, uma criança, quando recém-nascido, a gente percebeu que ele era muito, sim, quando ele chorava, ele, né, tive uma situação emocional, ele começava a chorar, era um choro, assim, que não tinha fim. Chorava muito, muito mesmo. Até, às vezes, a gente ceder e achar o que ele estava querendo. Então, isso a gente sempre observou, que ele era muito, assim,
as emoções, ele tinha dificuldade de saber lidar com aquelas, né, aquelas emoções desde de novo, né? Então a gente meio que já percebeu isso, mas a gente nunca se atentou, né, que poderia ser um do TEA ou outro tipo de transtorno, até porque a gente ainda é rodeado, né, por pessoas que sempre falam, né, pessoas mais experientes, né, que, isso é fácil, criança é assim mesmo, quando crescer melhora, mas a gente, sim, já sempre observou que ele tinha essa questão de não saber lidar com as emoções desde de novo. Aí depois ele foi crescendo, apresentou sintomas, questão assim, auditiva, de ter essa hipersensibilidade com o som. Aí depois ele foi ficando um pouquinho maior, a gente dava algum alimento para ele, ele sempre cheirava antes de comer. Só que sempre foram características assim que a gente nunca pensava, né? Pô, a gente achava assim bonitinho, que legal, ele, né, cheira antes de comer, mas a gente nunca imaginou que seria. E aí a Letícia, no caso, né, minha cunhada, ela, como estuda, né, ela formou psicologia, ela sempre dava uns toques, né? Falou assim, olha, presta atenção, que são características, né, do autismo, sensibilidade auditiva, mas aí a gente nunca, assim, sempre, né, aquele pensamento. Olha, ele não tem muita dificuldade de encarar a gente, não. Claro que quando a gente chama ele, assim, para uma conversa, tipo, olho no olho, ele dispersa muito rápido. Isso é normal, sempre dispersa. Mas ele olha, encara, presta atenção ali na hora, e aí ele desvia. Realmente, o foco dele é muito, assim, um pouco limitado, mas ele ainda encara a gente diferente de outras crianças, né? A gente sabe que nem todas as crianças têm né, dentro do transtorno, tem aquele padrãozinho, assim, de características, né? Cada um tem uma, mas Isso. E outra coisa também, talvez para quem tem assistindo aí, profissionais, né, professores ou pais, não sei, ele tinha uma coisa muito interessante, quando ele aprendeu a andar, ele não aprendeu a andar, ele já aprendeu assim, a correr. Então quando ele começou a andar, ele já começava assim a correr, e aí ele já apresentou a questão assim do hiperfoco. Então quando ele estava assim, meio que entediado, assim, ele ficava correndo em círculos, para lá e para cá, e às vezes ele já apresentava algumas estereotipias, né? Mexia assim as mãos quando corria. E, tipo assim, a gente sempre achava, assim, bonitinho, interessante, e nunca se atentava a isso. Porque, às vezes, é muito importante esse diálogo nosso, esse trabalho. Eu estou no meu Instagram agora, eu vou tentar dar o máximo de informações possíveis sobre o autismo para essa coisa, assim, crescer, essas informações, porque, às vezes, tem um tio, uma tia, um professor, um amigo da família que vê assim, né, o comportamento da criança e sabe semelhar com características, né, da criança que está dentro do espectro, né, do autismo. Então é importante porque a gente via ele correndo assim, em voltas, em círculos, para lá e para cá, aí às vezes fazia umas estereotipias, e a gente assim nunca se atentava. E isso foi com 2 anos, então quer dizer, dos 3 anos e meio, a gente ainda foi, assim, com essa dúvida de levar ele no psiquiatra. Você está falando muito sobre estereotipia, então muita gente não sabe o que é estereotipia. Estereotipia é movimentos muito repetitivos. Ele faz movimentos assim com as mãos, mexe com a orelha, então brinca muito com os dedos. Então ele é bem focal mesmo. Então ele é uma característica bem focal. Em vez dele pegar um carrinho e brincar zoom, né? Não faz isso, ele vai lá bem foco, que é a rodinha. Estou dando exemplo. Fico mexendo totalmente, somente com uma rodinha para ver aquele tipo de movimento. Então, isso é muito característico do autista, somente o autista leve, né? Que é o diagnóstico do seu menino. Outra coisa também que a gente observou, né, para quem está assistindo, ele, nesses momentos que ele ficava assim, às vezes ele fica ainda, mas com as terapias melhorou muito. Quando ele fica no hiperfoco dele ali, dentro do mundo dele, andando para lá e para cá, a gente chama pelo nome.
Não e às vezes ele não responde, não dá atenção pra gente. Então, às vezes a gente falava assim, Bernardo, 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 e ele não se atentava. Só que aí vem pelo lado do interesse, coisa que também o doutor André na época falou, né? Quando tinha uma coisa do interesse dele, ele se atentava. Aí, um exemplo, a gente falava assim, Bernardo, olha aqui o chocolate. Aí ele já olhava, ele prestava atenção, porque era do interesse dele. Então, inclusive tem até história assim, de famílias que levam a criança no médico, né, no especialista, para ver se tem para problema. saber se é problema aditivo, né? Mas não é, ele está tão focado ali que a gente chama, e ele às vezes não presta atenção, e só quando às vezes sim, é de extremo interesse. Então a gente sempre assim, depois do diagnóstico, a gente vem estudando, a gente vem assim, tendo essas memórias, principalmente para estar passando aí para a sociedade também, pessoas ir acompanhando, porque é muito importante esse conhecimento, porque quanto menos, mais cedo, né, for diagnosticado, a criança tende a ganhar muito. Então, como você começou a fazer o tratamento dele, né, com esses multiprofissionais, o desenvolvimento dele melhorou? Foi muito importante Melhorou esse demais, Poliana. diagnóstico precoce? Melhorou demais, demais mesmo. Ele teve assim, mais facilidade para controlar as emoções, porque um exemplo se ele ficasse assim, se ele ficava emocionado ou com uma frustração, isso, ele não sabia controlar isso, ele ficava muito nervoso, né? Ele nunca foi assim muito agressivo, né? Mas ele ficava nervoso, ele ficava mais agitado, então ele aprendeu a controlar mais a questão da frustração, das emoções. Nossa, ele desenvolveu muito a fala dele, que ele, graças a Deus, ele fala assim bem, mas ele às vezes ele reprimia de falar, tinha, sei lá, não sei se não posso falar preguiça, eu não sei a palavra técnica, né, mas ele tinha uma dificuldade às vezes de expressar, aí com as terapias foi melhorando, a questão da atenção dele também, de prestar atenção, ele parou de ficar rodando, a gente também sempre tenta estimular dentro de casa, porque a gente percebeu um pouco quando ele fica assim meio que rodando, meio que viajando assim, entre aspas, é porque ele está ali entediado, sem estar sendo estimulado por alguma coisa. Então isso devagarzinho a gente vem aprendendo e com certeza a gente viu muito resultado com as intervenções da TO, da psicóloga e da fonoaudióloga também, que a gente faz os trabalhos, né, junto a esses três profissionais. Entendi. Então, como nós entramos nessa parte, né, da pandemia, que a gente está tendo um isolamento, entre aspas, vivendo a vida deles, né, que é se isolar, não ter essa interação social com a população, como é que está sendo a convivência de vocês durante essa pandemia? Então, o Bernardo, ele é assim, criança, ele não se enturma muito, ele tem essa dificuldade de interação com criança. Com adultos, ele já é um pouco melhor, ele consegue manter um contato, um interesse com os adultos. E ele tem muito apego à criança, aos primos, né, que tem uma convivência maior com ele. Então a gente ficou assim, nas 4 ou 5 primeiras semanas aí da quarentena, a gente ficou realmente muito preso dentro de casa. A gente ficou muito preso, a gente evitava, tipo, ir na padaria, comprar um pão, ou de levar ele nos avós, nos primos, enfim. E isso acabou que realmente ele ficou muito entediado. A gente não teve as intervenções das terapias, né? E ele começou a demonstrar assim, um pouco de agitação além do normal, as estereotipias também aumentaram um pouco. E eu acredito que é assim, consequência e decorrência, né, das faltas de estímulo, das intervenções, né, das terapeutas. A gente tenta, né, intervir em casa, mas a gente
é muito falha ainda, até porque a gente tem os compromissos, tem o compromisso da entidade, do meu trabalho, tem alguns projetos paralelos também pessoais, então a gente entende, né, que também esse lado de não poder ficar sempre ali, a Caroline também tem os compromissos dela também, mas a gente tenta intervir em casa para ele não ficar tão parado, né, de estímulos. Mas a gente percebeu, sim, que a falta das terapias deixou ele um pouco agitado, entediado, às vezes ele fica meio assim, bem sentido, né? E ele sentiu muito também a falta dos primos, que ele brinca muito. Então a gente, devagarzinho, a gente foi voltando meio que à normalidade, assim, com bastante cautela. Ele foi ver os primos dele algumas vezes, às vezes os meninos vieram aqui. A gente tenta tomar as precauções, né? A questão do gel, da higiene, passa o álcool em gel, mas a gente saiu meio que daquela paranoia das 5 primeiras semanas, que quando decretou a quarentena, a gente ficou muito isolado mesmo de tudo, e isso, eu acredito que prejudicou muito ele. A gente que já é adulto, né, e também a gente não está dentro do espectro, a gente sente, né, psicologicamente, a gente emocionalmente, né, imagine ele, né, que além de ser uma criança, né, com autismo, então ele sentiu muito, aí a gente foi tentando inserir um pouco ali as brincadeiras com os primos, tentando tirar um pouco assim desse isolamento extremo, mas a gente está tomando todas as medidas, né, preventivas também, até porque eu tenho pais, Caroline também, os avós dele, né, então a gente tem que se cuidar. Entendi. Marcelino Novaes está perguntando aqui, o que levou você a procurar um médico e psicólogo? Então, o doutor André, na época, né, novamente, eu repito, talvez ele chegou agora, a minha cunhada, Letícia, psicóloga, deu uns toques pra gente, né, comentou com a gente sobre algumas características do Bernardo, que assemelhava muito com o do autismo, né, então a gente levou no neuropsiquiatra, né, o André, que é aqui de Patinga, é um médico muito conceituado, né, e ele deu o diagnóstico pra gente, e de antemão ele falou que ele precisava urgentemente das intervenções, das terapias, né? Então ele passou, o método a ser utilizado seria o ABA, falou a questão das fonoaudióloga, da terapia ocupacional, explicou como cada terapeuta trabalha a questão comportamental da criança, né? Explicou isso pra gente. Continua então, falando aí, que eu vou pegar meu carregador, meu celular começou a descarregar. Tá, pode continuar falando. Tá, então aí a gente procurou algumas clínicas, fizemos alguns orçamentos, não é fácil, o custo é um pouco assim alto, aí a gente foi, é diferente, né, falar, eu tô falando para vocês aí, as pessoas que estão online. Aí a gente foi e fechou com a clínica lá do bairro Cidade Nobre, que é a Desenvolver. Isso mesmo, Desenvolver. E aí a gente começou fazendo 2 intervenções por cada profissionais. Então, durante a semana, ele tinha 2 atendimentos com a psicóloga, 2 atendimentos com a fonoaudióloga e 2 atendimentos com a TO. Então, a gente, de início, veio trabalhando, ficou muito, assim, financeiramente muito pesado, mas a gente, né, investindo ali no desenvolvimento do Bernardo, isso foi muito importante para ele. E aí depois a gente veio alternando um pouco, diminuía um atendimento ou 2, né, conforme o orçamento nosso. Aí até chegar esse ano assim, de 2020, que a gente decidiu deixar o Bernardo fazer 3 vezes na semana, uma intervenção só. Uma intervenção com a TO, uma intervenção com a psicóloga e uma intervenção com a fonoaudióloga, que a gente conseguiu enquadrar no orçamento e que a gente, mesmo assim, está vendo resultados positivos, e aí a gente está correndo atrás de outros recursos, né? Tanto no setor público, questão
o auxílio também do BPC, a gente está tentando de tudo, assim, para a gente estruturar mais a nossa renda familiar, né, as nossas possibilidades de recursos, né, ou na área pública, igual eu falei, ou a gente na área nossa mesmo, para ele ter mais intervenções por semana. Mas nesse ano de 2020, a gente iniciou aí com o Bernardo passando por esses 3 profissionais, com um encontro a cada semana. Claro que a gente gostaria de ter, né, todos os dias, né, essas intervenções que para ele ele fica muito feliz com os trabalhos das terapeutas. Mas aí a gente tem que ver também questão de estrutura financeira também para estar fazendo essas intervenções. Entendi. Infelizmente, né, os nossos órgãos públicos não têm muita visão sobre o mundo azul, não, né? Aí, tanto que você vai procurar no SUS, você só tem um psicólogo, mas na área de psiquiatria, né? Que trata mais de Uhum. transtornos mais bipolares, transtornos de ansiedade, questões mais graves. Então, é bem complicado isso mesmo, infelizmente, né? Então, como falar... E no falar. setor público, tipo assim, existe né, as prefeituras que às vezes oferecem essas terapias, porém, por questões até judiciais, né? Uhum. E fazem né, as licitações, licitam alguma empresa, né, alguma clínica dessa área que faz o serviço mesmo. E existe também alguns atendimentos que são funcionários né, da prefeitura, os né, concursados ali, que às vezes recebe né, essas crianças, né, esses pacientes e faz as próprias intervenções. Mas a gente sabe que, um exemplo, num posto médico, né, num posto médico do bairro ali, que tem uma psicóloga que atende e faz algumas intervenções, mas a gente sabe que às vezes não tem a estrutura adequada, né? Tem todo um processo que você conhece melhor de ter equipamentos, de ter os brinquedos lá, pedagógicos, né, de ter todo tipo de trabalho lúdico ali com as crianças. Então a gente sabe que crianças que estão exclusivamente tendo atendimento dentro desses postos de saúde, assim, a gente sabe que não está sendo bem atendido. Não, infelizmente. É só responder aqui uma celinha. É transtorno espectro, chamado? Sim. Depois do SM5, foi englobado ele, né, que é o Asperger e outras doenças, aí ele, no Asperger não existe mais, é tudo autismo. Então, foi transtorno espectro autista, que é chamado hoje, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Mesaque está perguntando. É normal quando a criança possa, por uma situação de estresse, ficar com gagueira alguns dias? Sim, é. Então, a criança pode ter gagueira, estereotipia, birras, entendeu? Pode estar ocasionando a gravidade. Por isso é importante fazer a terapia e fazer os tratamentos com os multiprofissionais. Tá bom, Mesaque? Quer falar alguma coisa, doutor Thales? Não, perfeito. Sua colocação aí, perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma. É só mandar mesmo beijos agora, só um pouquinho. A Thaís Letícia, Mônica Gregório. Ai, Mônica, tá joia, linda? Uma psicóloga excelente, excelente psicóloga. Já vi uma palestra dela lá no Pitágoras na época. Ela muito boa. Marcelino Novas, Emiliana, Leônidas, primo lindo. Como é que tá a família? Luciene, Eucilaine, Leis Daisy, professor Geisa, obrigado pela colocação.
Neucilene, um abraço, querida. Cristiano, outro. Vânia, Solange, Marcelino, já falei. Edinalva, isso. Lídia, Maria Hipoprópio, um abraço. Mutilene, Fernanda, Davidson, querido, saudades, hein? Essa é Rosimeire, fera. esse cara aqui é top. Helenice, linda, psicóloga também, lá de Fabriciano. Lé, Quirino, Jussara, Ivani Luna, Glauber, Lídia, Cida Moreira, Irane Fausta. Por aí vai, gente, é muita gente. Poliana. Tá vendo como é que Hoje a gente tá com hoje eu dei audiência, né? Hoje eu dei audiência no Instagram seu, velho. Ai, amei, Deus te ouça, tô precisando. Vou fazer mais vezes. Tá, com certeza. Então, Thales, só tenho que agradecer você, tá? Pelo carinho, pelo acolhimento, tá? Pela amizade que nós estamos construindo. Manda um abraço aí para sua esposa, para o seu menino, tá? Nós estamos com saudade, doido para voltar a trabalhar, mas essa pandemia não está deixando. Não é tomar os devidos cuidados mesmo, tá? Continue fazendo tratamento, continue tendo esse trabalho útil com a sua criança, para ele que não possa dar recaídas, tá? Qualquer coisa, liga para a psicóloga, que ela deve estar fazendo atendimentos online. Até para vocês que são pais, precisam muito de terapia. E tá buscando conhecimento para ajudar, né? Nessa longa jornada da vida. Tá bom? Às vezes eu falo que minha terapia, às vezes, é esse trabalho social que eu faço, né, junto ao Roma, que às vezes eu fico tão engajado assim, em ajudar o próximo e fazer os trabalhos, que a mente da gente sempre fica ali, né, sempre ativa, né, e claro que às vezes gera alguns estresse, e é sempre bom, sim, procurar fazer algumas terapias, né, eu indico você, que eu já te conheço, o Davis também, que é bom pra caramba. E eu só tenho, assim, agradecer também pelo convite e parabenizar pelo trabalho. Estou gostando muito. Eu acho que a tendência hoje, né, o Davis está acompanhando também, a tendência hoje é esse trabalho digital, né, um trabalho online, pelo Instagram, pelas redes sociais, levar conhecimento para a pessoa, passar conteúdo. A gente começa do zero mesmo, vai pegando um público ali, vai crescendo, crescendo. E é isso aí, a gente tem que entregar esse conteúdo quantas vezes mais sobre o autismo, a gente precisa, muitos casos, eu fico assim impressionado, pessoas que estão dentro do convívio nosso e o filho tem um transtorno, às vezes não comenta, a gente descobre por acaso, às vezes tem algumas pessoas que ainda tem aquele tabu, né, e eu acho que a gente tem que ir quebrando esses tabus, vencendo os preconceitos, né, se ainda existe, e sempre aflorar para a comunidade, para a sociedade, acerca, né, das crianças que não só a questão do autismo, né, com outras limitações, outras deficiências, enfim, continue, né, com esse trabalho aí que você está fazendo, das lives, das informações, dos conteúdos, eu estou acompanhando, e te agradeço também publicamente pelo voluntariado, né, junto à entidade da Associação Roma, aos plantões que você faz aqui no bairro. Com certeza transformou, né, mudou vidas de muitas pessoas, né, mesmo com um curto prazo que a gente executou o projeto, e teve essa parada agora, a gente vai voltar, e a gente fica muito Marido feliz. mandou um abraço, Manda um abraço. né? Manda um abraço pro maridão, passou nos fundos aí. Aqui, Vou trazer obrigada, para tá? cá Mas para. vou estar sempre trazendo informações, tá? Sobre saúde mental, sobre os transtornos. E porque através da informação a gente pode estar salvando várias vidas, né?
E tomara que esse preconceito das pessoas ver que a pessoa, que seu filho tem esses transtornos, como TDAH, autismo e outros, possa quebrar. E quanto mais cedo começar o tratamento, melhor vai ser a qualidade de vida dessas pessoas. Tá? Vai ter dificuldade como qualquer um tem dificuldades. Porém, temos sim que continuar a tratar sem preconceitos. Ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem as nossas diferenças, tem as nossas dificuldades, porém a gente tem que aceitar, né? Com carinho, com respeito e com amor. E eu falo até como pai, né? Como homem também, os pais que estão assistindo, acompanhando a live. Às vezes a gente tem que quebrar alguns mitos, né? Sair um pouco daquela mentalidade antiga que às vezes os avós, os pais da gente nos criaram. Tipo assim, isso resolve com couro, isso é falta de couro, isso é fase, criança, na hora que crescer. Quantos adultos hoje são autistas e às vezes nem sabe ou ficou sabendo depois, não teve intervenção nenhuma, por causa desses tabus, desses mitos, né? Que ele é antissocial, faltou couro quando era criança. Não, às vezes a gente tem que parar, né, e olhar para os nossos filhos com um certo carinho e atenção, que às vezes pode ter uma limitação ali, uma situação que a gente pode tratar e realmente otimizar, né, a vida dessas crianças. Então, tá bom. Obrigada, tá, pela mensagem. Obrigada pelo apoio, tá? Qualquer coisa eu te chamo de novo, você sabe que eu ligo, eu cobro. E orar para essa pandemia e a cura seja resolvida rápido, a gente começar nosso trabalho. Depois da pandemia tem umas 8 palestras nós fazer, deixa eu ver aqui. Contando então, tá com bom, você. Um beijo, tá? Falou. Quem estiver assistindo aí, gente, faz um print aí para nós aí, ó. Pode dar ok, coraçãozinho. Faz um print aí, ó. Coraçãozinho. Esteias, os autistas. Tchau, Poliana. Valeu. Deus, tchau. Beijo. Tchau.